Bom dia, gente. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer, então, a revisão para os dois testes de língua portuguesa e de PD3. Tá bom? Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês vissem as outras aulas, porque essa aula aqui vai ser só uma síntese, não vai dar para dar tantos detalhes. Então, é para quem não pôde mesmo comparecer à aula de revisão, tá bom? Então, Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, gente, é um poeta que tem umas certas características macabras, pessimistas, né? Ele é um cara muito pessimista e isso se expressa muito na sua obra. Para ele, então, todas as energias do universo teriam se encaminhado para a construção desse mistério que é o eu. O eu é um mistério, né? E aí tem esse trecho desse poema. Por que é um mistério eu, gente? Porque toda a evolução da Terra e do universo culminou nessa coisa estranha que é a consciência que foi gerada por moléculas, a junção de moléculas orgânicas, né? Carbono e hidrogênio. Por isso que seria um mistério para ele. Porém, as forças da matéria que pulsam em todos os seres, em particular no ser humano, conduzem ao mal e ao nada. Então tá aí o tal do pessimismo do cara, né? Por quê? Tudo o que a gente tem, toda essa consciência que foi a culminância da matéria, a evolução da matéria por milhões, bilhões de anos aí, leva à morte, ao não ser, ao nada, né? Então, para que serve essa consciência se ela vai morrer, se ela vai se obliterar de volta ao universo de onde ela veio, né? Então ela vai se decompor, vai morrer e vai ser aproveitada de outras maneiras. O verme é o símbolo da eterna corrupção a que tudo se destina. Por quê? O verme é o animal que decompõe as coisas, né? Então as coisas demoraram bilhões de anos para se formar no cosmos. Da poeira cósmica se formou a Terra, o sistema solar. A partir de então, por uma série de coincidências, uma série de eventos, cataclismas, etc., se formou a vida, a partir da vida se formou o ser humano, e tudo isso vai ser decomposto pelo verme, né? O verme é esse animal que tudo decompõe, que simboliza a decomposição do universo inteiro e a devolução da matéria do pó ao pó, né? Da matéria podre para o universo, de volta ao universo. Então, por isso, o verme não é só o animal em si, mas ele é um símbolo muito forte na poética do Augusto dos Anjos. E o morcego, por fim, é outro animal que é usado como símbolo. Por quê? O morcego é usado como símbolo da consciência humana. Então, a consciência humana seria essa coisa que nos assombra à noite. Nós nos lembramos à noite de que nada tem sentido, né? De que tudo se encaminhará para o nada, de que todos nós vamos morrer e os nossos átomos vão ser devolvidos para a Terra. Então, o morcego é como se fosse essa coisa que entra de noite e nos lembra da morte, daquilo que nós somos, né? Do pó que nós somos. E, ao mesmo tempo, também, ele é a consciência, a consciência de que nós existimos, né? De que nós somos um ser moral, seres morais. A humanidade criou uma moral e essa moral é torpe. Essa moral o ser humano se destrói, né? Então, essa moral é algo vil. Por isso, o morcego é um lembrete da torpidez, da imundície da humanidade também. Ok, síntese eu não vou fazer, porque a aula já é uma síntese. Concordância nominal. Gente, antes de eu continuar aqui, eu gostaria de lembrar que o melhor é que vocês assistam às aulas com detalhes, porque aqui eu estou correndo sobre cada uma das coisas, nem está dando tempo de ler, para que vocês tenham uma síntese de tudo, tá bom? Então, concordância nominal. Então, primeiro recordar aí as questões de classes de palavras que foram dadas nos anos anteriores, né? Os adjetivos são as palavras que caracterizam. Então, alguns exemplos são gostoso, fedido e perdido. E os substantivos são as palavras que nomeiam casa, amizade e Mário. O adjetivo
quando se refere a mais de um substantivo, então a concordância nominal é muito simples, né? Mas tem uma regrinha que vocês precisam saber, que é quando há um adjetivo e mais de um substantivo. A regra geral é que o adjetivo concorda com o substantivo que está mais próximo dele. O que quer dizer isso? Se o adjetivo tiver depois de dois substantivos, ele concorda com o segundo. Se ele tiver antes, ele concorda com o primeiro. Então, essa é a regra geral. Mas ele também pode concordar com os dois, né? E quando ele concorda com os dois, se houver um substantivo no masculino, ele vai para o masculino plural. Se os dois substantivos forem femininos, ou se houver vários substantivos femininos, ele fica no plural, pode ficar no plural feminino. Entenderam? Então, sempre que houver mais de um substantivo, ele vai concordar com aquilo que está mais próximo, o adjetivo vai concordar com o substantivo que estiver mais próximo e vai poder ficar no plural, concordando com o gênero que é majoritário. Se houver um substantivo do gênero masculino, ele vai ficar no gênero masculino. Se não houver, ele vai ficar no plural, vai poder ficar no plural feminino, ok? É uma regrinha muito simples. Então, exemplos, para ficar um pouco mais claro. Tinha por ele autorrespeito e admiração. O que está acontecendo aqui? Admiração é um substantivo feminino, mas auto está concordando somente com respeito. Por quê? Porque respeito é o substantivo mais próximo. Portanto, basta que o adjetivo concorde com o substantivo mais próximo para que haja uma ideia de que os dois substantivos são autos. Portanto, ele não está dizendo que a admiração é baixa, ele está dizendo que tanto o respeito quanto a admiração são altos. Porém, o alto está concordando somente com o que é mais próximo. Outra possibilidade de concordância seria como, gente? Tinha por ele altos, respeito e admiração. Ele poderia, apesar de não ser tão usual essa concordância, o adjetivo poderia concordar com a ideia de que há dois substantivos e ir para o plural masculino, porque existe um substantivo masculino, portanto, ele fica no plural masculino como possibilidade. Ok? O segundo exemplo, então, há uma inversão dos dois substantivos e o adjetivo continua concordando com aquilo que é mais próximo e vai para o feminino, porque a admiração é substantivo feminino, ou seja, a admiração, né? Então tinha por ele alta admiração e respeito. O que isso quer dizer? Que tanto o respeito quanto a admiração são altos, porém, o adjetivo alto concorda com o que é mais próximo. Ok, gente? É repeteco mesmo, porque é a mesma regra. É só para vocês fixarem aí a regrinha que é sempre a mesma. Outros exemplos, então, quando o adjetivo vem depois, é a mesma coisa. Ela comprou 2 vestidos e um chapéu escuro. O adjetivo escuro está concordando com chapéu, porque é o mais próximo. Se fosse o mais próximo vestidos, o escuros concordaria com vestidos. Então, ele iria para o plural masculino, certo? No primeiro caso, apesar de o escuro estar no singular, não quer dizer que o vestido não seja escuro. Os vestidos também são escuros. A ideia é sempre a mesma. Entenderam? Beleza. Silepse de gênero, então, é a outra regra. Então, a gente já tinha visto dois tipos de silepse na concordância verbal, e agora a gente vê o último tipo de silepse, que é a silepse de gênero. Como o próprio nome diz, é a silepse que diz respeito à ideia do gênero. Então, a gente viu que silepse é a concordância ideológica. A gente faz uma concordância com a ideia, e não com a palavra expressa. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Um súdito está dizendo ao rei: Vossa Majestade está belo hoje. Majestade é substantivo de que gênero? Feminino. No entanto, é um rei que está sendo chamado de belo. Portanto, o adjetivo belo está concordando com a ideia de que é um homem que está sendo chamado de belo, e não com majestade, que é um substantivo feminino. Portanto, silepse é o fenômeno que faz a concordância do adjetivo com a ideia do gênero. A silepse de gênero faz a concordância com a ideia de gênero. Mesmo que o substantivo seja feminino, o adjetivo está concordando com a ideia de que o elogiado, o belo, é homem. É sempre assim na silepse de gênero.
Então, nós vamos ver aqui outro exemplo. O João falou: a gente era odiado pelos fregueses. João é um homem. E ele está dizendo: a gente era odiado. Qual seria a concordância com o substantivo, o próprio substantivo gente? Seria: a gente era odiada, né? Por quê? Gente é substantivo feminino. Portanto, odiada concorda com gente em gênero. Porém, o fenômeno da silepse permite que nós concordemos odiado, o adjetivo odiado, com a ideia de quem está falando. E quem está falando é um homem. Portanto, odiado se flexiona para o masculino, ficando em odiado, não odiada. Certo, gente? Então era isso. Bem pouquinha matéria, portanto, vai dar para vocês se recuperarem por meio dessa prova, se vocês se concentrarem, tá bom? Então, assistam as aulas aí, não tem muito conteúdo, eu fiz de propósito para que ficasse pouco conteúdo nessa última prova e vocês pudessem se recuperar, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e boa prova.